Eu nunca fui de acreditar em fantasmas. Achava que eram histórias para assustar crianças e divertir os mais impressionáveis. Mas tudo mudou no inverno do ano passado, quando decidi aceitar um convite inesperado para passar alguns dias na casa de campo de um amigo distante. A casa pertencia a um antigo colega de faculdade, Gabriel, com quem eu mantinha um contato esporádico. Ele era sempre tão prático, tão cético quanto eu sobre o sobrenatural. Então, quando recebi o e-mail me convidando para um fim de semana de tranquilidade em sua casa no interior, não hesitei. A ideia de escapar da rotina e do barulho da cidade me pareceu ideal. Cheguei ao entardecer. A casa ficava no topo de uma colina, cercada por uma floresta densa e retorcida. Ao me aproximar, algo me incomodou. Talvez a forma como as árvores pareciam se inclinar, criando sombras longas e irregulares que dançavam na escuridão crescente. Não havia carros na entrada e a porta estava entreaberta. Toquei a campainha, mas não houve resposta. Meu estômago se apertou com uma sensação estranha, mas novamente afastei o pensamento. Gabriel mencionara que poderia se atrasar e que a porta estaria aberta. Ao entrar, fui recebido por um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo som do vento sussurrando pelas frestas das janelas. O ar estava gelado, mais frio do que deveria estar para aquela época do ano. Caminhei pela casa, notando a decoração antiga, os móveis cobertos de poeira, como se ninguém tivesse morado ali por anos. Subi as escadas para o segundo andar e, ao chegar ao topo, um quadro pendurado na parede chamou minha atenção. Era uma pintura de uma figura indistinta, envolta em sombras, olhando diretamente para mim, com olhos que pareciam seguir cada movimento. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação de que não estava sozinho. Virei-me rapidamente, mas tudo o que vi foi a escadaria vazia. Um suspiro de alívio escapou de meus lábios, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Resolvi que era melhor acender as luzes. Então desci rapidamente, procurando o interruptor. Encontrei o quadro de disjuntores no corredor. Quando puxei a alavanca, as luzes piscaram antes de se acenderem completamente, lançando um brilho amarelado pelas paredes. Suspirei de alívio, mas naquele instante, um ruído suave chamou minha atenção. Um som de algo arrastando pelo chão, vindo da sala ao lado. Parei e escutei com mais atenção. Novamente, o som de arrasto, mais alto desta vez. Segui em direção ao barulho, o coração batendo acelerado. Quando entrei na sala, o som parou abruptamente. Vasculhei o cômodo, mas não vi nada fora do lugar. Impressão minha, pensei, tentando rir da minha própria paranoia. Decidi então subir novamente para o quarto. Talvez um pouco de descanso acalmasse meus nervos. Foi quando o vi pela primeira vez. Uma sombra se movendo pelo corredor, rápida, quase como um borrão na visão periférica. Virei a cabeça rapidamente tentando focar, mas tudo o que encontrei foi o corredor vazio, iluminado pelas lâmpadas fracas. Dei um passo para trás, sentindo meu coração bater na garganta. Havia algo ali, algo que não deveria estar. Por um momento pensei ter visto a sombra se mover de novo. E desta vez não estava sozinho. Parecia haver várias sombras, contornos vagos e indistintos, deslizando pelas paredes, como se estivessem se escondendo nas fendas escuras. O medo começou a tomar conta de mim. Estou imaginando coisas, murmurei para mim mesmo.
tentando me convencer de que minha mente estava pregando peças. A noite caiu rapidamente e a casa ficou mais fria. A lareira na sala estava apagada e, quando tentei acender, percebi que o isqueiro estava vazio. Resolvi subir novamente ao segundo andar, desta vez com mais calma, olhando para os lados. A pintura na parede parecia ter mudado. A figura, antes indistinta, parecia mais clara agora. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Seu rosto estava parcialmente oculto por um véu de sombras, mas seus olhos estavam fixos em mim, com uma intensidade que me deixou arrepiado. Por algum motivo, comecei a sentir uma presença cada vez mais forte. Era como se algo ou alguém estivesse ao meu lado, apenas esperando eu dar as costas. Fechei a porta do quarto e decidi que dormiria ali. Tranquei a porta por dentro, sentindo-me ridículo por isso. Mas quando apaguei a luz e deitei na cama, ouvi novamente aquele som arrastado, desta vez mais alto, mais próximo. O som de passos arranhando o chão de madeira do corredor. Lentamente, vindo em direção ao meu quarto, minha respiração ficou presa na garganta. Esperei, paralisado pelo medo. Os passos pararam bem na porta. Segundos depois, o som de algo raspando na madeira da porta, como unhas longas tentando abrir a fechadura. Cobri a cabeça com o cobertor, como uma criança assustada. O som parou e, por alguns minutos, o silêncio mais absoluto reinou. Mas logo depois, ouvi sussurros. Sussurros baixos, indecifráveis, como se várias vozes estivessem conversando do outro lado da porta. Decidi que não podia ficar ali. Juntei coragem e abri a porta de uma vez, esperando encontrar algo, qualquer coisa. Mas o corredor estava vazio. As luzes piscavam e a sensação de ser observado estava mais forte do que nunca. Eu podia sentir olhos em mim mesmo sem vê-los. Comecei a descer as escadas, um frio subindo pela espinha. Foi então que ouvi, claramente, uma risada baixa e rouca vindo de algum lugar da casa. Corri em direção à porta de saída, mas antes de alcançá-la, uma sombra escura passou pela minha frente, bloqueando o caminho. Parecia uma figura humana, mas distorcida, como se estivesse se contorcendo em uma forma impossível. Meus pés escorregaram e eu caí no chão, sentindo o impacto frio do piso de madeira. Quando olhei para cima, a figura não estava mais lá. A porta estava aberta, como se me convidando a sair. Sem pensar duas vezes, levantei-me e corri para fora, para a segurança do ar frio da noite. Nunca corri tanto na minha vida, sentindo as batidas do meu coração ecoando nos ouvidos. Cheguei ao carro, liguei o motor e acelerei, sem olhar para trás. Não voltei para aquela casa desde então. Gabriel nunca mais entrou em contato, e a última vez que tentei encontrá-lo, fui informado de que ele tinha desaparecido semanas antes do meu convite. Não sei o que aconteceu naquela casa, ou o que eram aquelas sombras, mas desde aquela noite, sinto que algo me segue. Às vezes, vejo um vulto pelo canto do olho. Outras vezes, escuto passos atrás de mim quando sei que estou sozinho. E de vez em quando, no silêncio da noite, ouço aquela risada rouca, distante, mas cada vez mais próxima. Estou começando a acreditar que, por alguma razão, o que quer que estivesse naquela casa decidiu me seguir. E não tenho certeza se algum dia ele vai parar. A morte de Yuhana, minha irmã gêmea, foi um golpe inesperado.
Ninguém poderia imaginar que um acidente estúpido ao atravessar a rua voltando da escola a levaria para sempre. Eu tinha 13 anos, ela também. A notícia veio como uma faca afiada atravessando o peito. Lembro-me de cair de joelhos no chão da sala, sem fôlego, sentindo o mundo girar ao meu redor. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. No início, as noites eram as piores. Eu mal conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via Johanna em meus sonhos. Ela não dizia nada, apenas me olhava com aqueles grandes olhos escuros, como se estivesse tentando me dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Suas feições eram uma mistura de tristeza e confusão. Acordava suando frio, o coração disparado, tentando entender o que aquilo significava. Os dias passavam, mas a sensação de sua presença continuava. Eu a sentia na casa. Era como se ela nunca tivesse partido de verdade. Uma noite, enquanto estava no meu quarto tentando me concentrar nos deveres da escola, algo estranho aconteceu. O vento soprava lá fora, fazendo as árvores se agitar, e uma das janelas começou a bater. Levantei-me para fechá-la, mas, ao chegar perto, senti um frio intenso que percorreu minha espinha. Olhei para o reflexo do vidro e juro que vi o rosto de Johanna ali, olhando para mim, com os mesmos olhos tristes dos meus sonhos. Dei um passo para trás, assustado, e pisquei, tentando me certificar de que não estava vendo coisas. Mas ela não estava mais lá. Os dias que seguiram foram ainda piores. Eu não conseguia mais ignorar a sensação de que ela estava ali, ao meu lado. Minha mãe estava cada vez mais preocupada, dizendo que eu parecia distraído, ausente. Meu pai, sempre tão sério, começou a me olhar de um jeito estranho, como se tentasse decifrar o que se passava na minha mente. Ninguém parecia entender o que eu estava passando. A primeira vez que ouvi sua voz, eu estava na sala de estar. A televisão estava ligada, mas o som era baixo, e meus pais estavam na cozinha. Então, ouvi um sussurro atrás de mim, e o Kimaru era a voz dela. Uma voz suave, familiar, mas distorcida, como se estivesse longe, muito longe. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Senti meu coração acelerar e comecei a suar frio. Minha mãe entrou na sala logo em seguida, perguntando se eu estava bem. Eu não consegui responder. O medo havia me paralisado. Nas semanas seguintes, a presença de Johanna ficou mais intensa. Não era apenas em meus sonhos ou no reflexo das janelas. Comecei a ver vultos pelo canto dos olhos. A princípio pensei que estava ficando louco, que a dor da perda estava mexendo com minha cabeça, mas as aparições ficaram mais frequentes, mais claras. Passos suaves ecoavam pelos corredores da casa à noite, o som de sua risada infantil ressoava ao longe, e eu sentia um perfume de flores de cerejeira, o cheiro que Johanna sempre adorou. Minha mãe percebeu que algo estava errado comigo. Ela sugeriu que eu voltasse a ver o terapeuta da escola, mas como eu poderia explicar que via minha irmã morta em todos os lugares, que ela estava presa aqui, em nossa casa, sem conseguir seguir em frente? Eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Então, fiquei em silêncio, tentando lidar com isso sozinho. Cada dia era uma luta para manter a sanidade, para distinguir o que era real do que era outra coisa. Uma noite decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei uma velha lanterna e esperei até que todos estivessem dormindo. A casa estava silenciosa, exceto pelo som do vento que soprava lá fora. Saí do meu quarto e comecei a andar pelos corredores,
tentando seguir a sensação, aquela presença que eu sabia que estava ali. A cada passo que eu dava, o ar parecia ficar mais denso, como se algo invisível estivesse tentando me impedir de continuar. Cheguei ao quarto de Johanna. Desde sua morte, meus pais mantinham a porta trancada, como se tentassem apagar a lembrança de sua existência. Mas naquela noite, a porta estava entreaberta. Empurrei-a lentamente, a luz da lanterna tremendo em minha mão. O quarto estava escuro, mas o cheiro familiar de flores de cerejeira estava mais forte do que nunca. De repente, ouvi um leve suspiro vindo de algum lugar dentro do quarto. Yukimaru, novamente sua voz ecoando, tão suave, mas tão cheia de dor. Senti um arrepio correr por todo o meu corpo. Johanna, chamei, minha voz saindo em um sussurro tremido. Uma brisa gelada passou por mim, apagando a luz da lanterna. O quarto ficou completamente escuro. Eu tentei acender a lanterna novamente, mas minhas mãos tremiam tanto que deixei-a cair. Então, uma luz fraca começou a se formar na parede oposta. Era fraca, mas eu podia ver algo se movendo nela. Um vulto pequeno, delicado. O vulto de uma menina. Era Johanna. Ela estava lá, parada, seus olhos grandes e tristes olhando diretamente para mim. "Por que você ainda está aqui?" perguntei, sentindo lágrimas se acumularem em meus olhos. Ela não respondeu, apenas se aproximou lentamente, seus pés quase não tocando o chão. "Eu não quero ir," ela sussurrou. "Eu tenho medo. Yukimaru, por favor, não me deixe ir." Meu coração doía. Eu queria segurá-la, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que ela não podia ficar. "Você precisa descansar, Johanna," eu disse, minha voz quebrada. "Você não pertence mais a este mundo." Ela estendeu a mão para mim, seus dedos pálidos e finos quase tocando minha pele. "Eu quero ficar com você, sempre." De repente senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Comecei a respirar com dificuldade, tentando me afastar, mas meus pés estavam colados ao chão. A luz na parede começou a piscar violentamente, e o quarto ficou gelado. A presença de Johanna se intensificou, sua figura se tornando mais clara, mais sólida. "Por favor, não vá." Sua voz agora era um gemido desesperado. Eu não aguentava mais. Sentia as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. "Johanna, por favor, vá para o descanso eterno. Eu vou te encontrar lá, algum dia, quando for minha hora." Ela parou, sua expressão mudou. Por um momento pensei ter visto um vislumbre de compreensão em seus olhos. A luz piscou uma última vez e ela começou a desaparecer como fumaça levada pelo vento. A dor em meu peito diminuiu e o quarto pareceu se aquecer lentamente. Eu caí de joelhos, exausto, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O cheiro de flores de cerejeira desapareceu e o quarto voltou ao seu silêncio opressivo. Sabia que ela não estava mais ali, pelo menos não naquele momento. Mas no fundo, sentia que ela poderia voltar, que talvez ela nunca tivesse realmente partido. Desde então, continuo a sentir a presença de Johanna em alguns momentos. Não tão forte quanto antes, mas ainda assim presente. Às vezes ouço o leve sussurro de seu nome, ou sinto um toque suave no meu ombro, como se ela estivesse tentando me alcançar. Eu ainda espero, com o coração apertado, pelo dia em que ela finalmente encontrará a paz que merece. Mas até lá, estou preso entre a dor da perda e o medo de que, ao pedir para ela partir, eu tenha deixado algo muito pior para trás.
Minha avó sempre foi uma mulher de fé. Desde que me lembro, ela estava na igreja todos os domingos, participando das missas, organizando eventos e oferecendo orações por todos os membros da comunidade. Ela acreditava que a igreja era um refúgio, um abrigo seguro contra tudo de ruim que pudesse existir neste mundo. Eu cresci ouvindo seus conselhos e histórias sobre como a fé sempre a havia protegido. Mas, há alguns meses, tudo mudou. Minha avó adoeceu de repente, sem qualquer aviso. Uma infecção nos pulmões a obrigou a ficar de cama. O médico recomendou repouso absoluto, então ela não podia mais ir à igreja, nem mesmo receber visitas de amigos da congregação. Esse isolamento começou a afetá-la de maneiras que ninguém esperava. Ela sempre dizia que a falta da presença divina, da proteção que sentia na igreja, estava começando a abalar sua alma. No início, ela tentou resistir. Passava os dias rezando em seu quarto, pedindo forças para se recuperar logo e poder voltar às missas. Eu visitava minha avó sempre que podia, mas o trabalho e a vida corrida faziam com que nossas visitas se tornassem cada vez mais espaçadas. Minha mãe me ligava para dizer que ela parecia mais cansada, mais abatida e que algo parecia estar incomodando sua mente. No fundo, minha mãe estava preocupada, mas atribuiu tudo à doença. A primeira vez que minha avó mencionou ter visto algo estranho foi numa tarde de domingo. Ela disse que enquanto olhava pela janela do quarto, viu uma sombra se mover rapidamente pelo corredor. Uma sombra que não se parecia com nada que ela já tinha visto antes. Era disforme, sem um contorno claro, mas ela podia jurar que havia visto aquilo. Achei que era um truque da luz, talvez o reflexo do sol através das cortinas. Ela me contou com um olhar distante, mas eu podia ver que ela estava abalada. Os dias se passaram e as coisas só pioraram. Minha avó começou a falar sobre uma sensação constante de ser observada, mesmo quando estava sozinha no quarto. Ela dizia que sentia olhos em suas costas, como se algo estivesse sempre à espreita, nas sombras, aguardando o momento certo para se manifestar. O vento que entrava pelas janelas parecia sussurrar seu nome, e ela começou a ouvir o som de móveis sendo arrastados, de portas se abrindo e fechando sozinhas. Eu tentei tranquilizá-la, dizendo que provavelmente era tudo imaginação, resultado da febre e do isolamento. Uma noite ela me ligou tarde, a voz tremendo. Meu filho, há algo na casa, algo que não deveria estar aqui. Perguntei o que havia acontecido e ela começou a contar sobre os passos que havia escutado do lado de fora do quarto. Passos leves, arrastados, que pareciam se mover devagar, como se estivessem deliberadamente tentando não ser ouvidos. Peguei meu terço e comecei a rezar, pedindo proteção, mas os passos continuaram, pararam bem na porta do quarto. Foi como se eu pudesse sentir alguém ali, do outro lado, esperando. Ela pediu que eu ligasse para o padre que viesse abençoar a casa. E assim fiz. Ele chegou na tarde seguinte, carregando sua Bíblia e um pouco de água benta. Minha avó contou tudo para ele, cada detalhe. O padre a ouviu atentamente, mas pude perceber uma certa incredulidade em seu olhar. Ele disse que a fé dela era forte, que aquilo poderia ser um teste. Ele rezou com ela, aspergiu água benta pelos cômodos e prometeu que voltaria para uma visita em breve. Minha avó parecia um pouco mais tranquila depois disso, mas não por muito tempo. Alguns dias depois, ela me ligou novamente desesperada,
Ela havia visto a sombra mais uma vez. Desta vez, estava parada no corredor, imóvel, apenas a observando. Ela me olhava com tanta intensidade. Eu sei que isso soa loucura, mas eu juro que podia sentir o olhar daquela coisa. Ela me disse, com a voz quase sumindo em um sussurro. Conforme as semanas passavam, a saúde dela piorava. Ela começou a dormir pouco, a comer menos. Ela dizia que quando fechava os olhos, sentia como se algo estivesse ao lado dela, esperando que ela adormecesse para fazer algo. Minha mãe começou a ficar preocupada de verdade e sugeriu que eu passasse algumas noites na casa da minha avó, apenas para tranquilizá-la. Na primeira noite que fiquei lá, não percebi nada de estranho. A casa era antiga e estava em silêncio, exceto pelo vento suave que fazia as janelas tremerem. No segundo dia, notei algo, uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso. Era difícil de explicar, mas era como se o ambiente ao redor estivesse tenso, esperando alguma coisa. Minha avó passou o dia rezando mais do que de costume, murmurando preces baixas enquanto andava pela casa. Naquela noite, acordei com um barulho, um som de algo arrastando no chão, vindo do corredor. Levantei-me e fui até o quarto dela. Quando entrei, ela estava sentada na cama, olhos arregalados, olhando fixamente para a porta. Você ouviu? Ela sussurrou, com uma expressão de puro pavor no rosto. Assenti, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som recomeçou, mais alto desta vez. Parecia algo ou alguém arranhando a madeira da porta. Segurei a mão dela, tentando acalmá-la, mas eu mesmo estava começando a sentir medo. Os sons pararam e um silêncio estranho tomou conta do quarto. Foi quando ouvimos uma risada, baixa e gutural, vinda do corredor. Minha avó começou a rezar em voz alta, e eu a acompanhei, tentando afastar o medo crescente em meu peito. Permanecemos assim por algum tempo, e aos poucos a tensão pareceu diminuir. A risada cessou, e o silêncio voltou. Passei o resto da noite acordado, sentado na poltrona ao lado da cama dela, tentando não fechar os olhos. No dia seguinte, ela me pediu para não chamar o padre de novo. Ele não entende o que está acontecendo, disse ela, com uma tristeza profunda na voz. Com o passar dos dias, as sombras tornaram-se uma presença constante. Minha avó me dizia que mesmo com os olhos fechados, ela podia sentir algo ao redor, rodeando o quarto, esperando. Ela se tornou mais fraca, e eu percebia que seu espírito estava se apagando, consumido por algo que não conseguíamos ver, mas que sentíamos o tempo todo. Uma tarde, quando a febre aumentou, ela segurou minha mão com força e me olhou nos olhos. Nunca deixe de ir à igreja, meu filho. Nunca se afaste da fé, ou elas virão para você também. Eu prometi que nunca me afastaria, mas sentia que minhas palavras não a confortavam mais. Ela faleceu algumas semanas depois, e o funeral foi uma cerimônia tranquila, na igreja que ela tanto amava. Após sua partida, achei que os eventos estranhos terminariam, mas me enganei. Agora, às vezes, quando estou sozinho em casa, vejo sombras se movendo no canto do meu olho, sussurros distantes no silêncio da noite e o som de passos leves, arrastados, seguindo-me. Não sei se é minha imaginação ou se algo realmente me seguiu desde aqueles dias na casa da minha avó. E, de vez em quando, no silêncio da noite, ainda ouço aquela risada.